Olá, seja bem-vindo à classe do Jardim da Infância. Meu nome é Vanusa. E eu sou a Cimeia. Neste trimestre, nós teremos 3 dinâmicas do currículo do Elo da Graça. Nós teremos essas dinâmicas e eu gostaria de saber, Vanusa, quais serão elas? Muito simples, muito legal de saber. As dinâmicas do Elo da Graça serão as seguintes. Comunidade, veja bem, essa figura estão todos reunidos em comunidade aqui. Mais à frente nós vamos trabalhar o serviço e depois a adoração. Pois é, quando nós estivermos estudando então a comunidade, a adoração e o serviço, quais serão as histórias? As histórias serão fantásticas, Cimeia. A primeira vai falar sobre o Pequeno Príncipe. O que lembra você o Pequeno Príncipe? O rei Joás? Exatamente. Logo depois disso, nós temos o desdobramento dessa história, falando sobre a construção do templo. Mas a seguir, uma história real lindíssima. Todo mundo gosta dessa história. É sobre a Rainha Esther. E mais adiante também vai falar sobre a Rainha Esther salva seu povo. E quando nós estivermos contando a história, nós não podemos nos esquecer das ênfases, que são as mensagens centrais de cada história. Na primeira história, que é a história do príncipe, lá do rei Joás, na família de Deus, amamos e protegemos uns aos outros, que foi o que aconteceu. Joás foi protegido, por isso que ele conseguiu se tornar rei. A segunda história, na família de Deus, trabalhamos juntos. Quando eles construíram o templo, todos se uniram para construir o templo, para restaurar este templo. A próxima lição, os filhos de Deus cuidam uns dos outros. Aqui nós temos a história lá de Esther, que foi cuidada por Mardoqueu. Então a ênfase ao contarmos essa história é justamente esta. A quarta história, Deus nos ouve quando oramos juntos. Não foi o que aconteceu? Não foi assim? Lá Esther orou, e não somente ela, mas todo o povo de Israel que estava ali na cidadela de Suzã, oraram para que Deus realizasse um milagre, e Deus realizou esse milagre. Esta deve ser então a nossa ênfase na quarta história. Agora, em agosto, nós vamos estar trabalhando a ênfase do serviço. E no serviço, nós estamos falando sobre justamente ajudar uns aos outros, como mostra essa figura aqui. Então, nós vamos ter 4 histórias bíblicas. A primeira história bíblica fala da menina cativa. Logo em seguida, o desdobramento da história continua falando sobre a menina cativa serve a Deus. Mais adiante, as manchas de Naamã desaparecem e Naamã serve a Deus. Isso não é maravilhoso? Que lições nós podemos tirar dessas histórias? Qual é a ênfase do Elo da Graça? No Elo da Graça, quando contarmos essas histórias, nós devemos nos lembrar das seguintes ênfases. Podemos servir a Deus em todos os lugares. A menina cativa, ela serviu a Deus longe da sua terra e, mesmo assim, ela não deixou de seguir aquilo que Deus queria. A segunda história, servimos a Deus por meio do que fazemos ou dizemos. Foi isso que a menina cativa fez. O modo como ela agiu, o que ela disse a Naamã, foi a maneira como ela serviu a Deus. E nós conhecemos a história. Não se esqueça então desta ênfase. Na terceira história, servimos a Deus fazendo bem às outras pessoas. A cura de Naamã foi um bem que o profeta fez a ele. Devemos dar a esta ênfase quando contarmos essa história. A quarta história, servimos a Deus, servimos a outros, porque colocamos a Deus em primeiro lugar. Quando colocamos a Deus em primeiro lugar, nosso coração transborda de alegria. Foi assim que aconteceu com Naamã. Ele passou a cuidar das outras pessoas a partir do momento que ele reconheceu a Deus como sendo o primeiro em sua vida. E finalmente chegamos em setembro. E em setembro nós temos a dinâmica do Elo da Graça baseada na adoração. E quando nós falamos em adoração, nós lembramos de 4 histórias bíblicas que são sensacionais para darem lições, para dar a ênfase do Elo da Graça para as crianças, que são justamente as seguintes histórias. O bebê Moisés, coluna de nuvem e fogo, água amarga fica boa e o segredo da felicidade. Pois é, quando nós estivermos contando as histórias deste mês, do mês de setembro, não nos esqueçamos de quais são as ênfases. Na primeira história, adoramos a Deus quando somos agradecidos. O bebê Moisés,
ele foi salvo das águas pela rainha, pela princesa egípcia. E esta história mostra o agradecimento da sua família, colocando-o nas mãos de Deus. Na segunda história, nós temos aqui, agradecemos a Deus porque Ele cuida de nós. Deus cuida de nós. E Deus cuidou do povo de Israel, através daquela nuvem protegendo do sol e o fogo aquecendo a noite. Não nos esqueçamos então de que essa história mostra o quanto Deus cuida de nós. Na terceira história, agradecemos a Deus pelo alimento que Ele nos dá. É a história quando a água amarga, ela fica boa. Nós temos o maná também. Deus, Ele nos dá o alimento, Deus, Ele nos dá muitas coisas e por isso nós devemos ser agradecidos a Ele. Na quarta história, nós agradecemos a Deus porque Ele nos mostra como viver. Como que Ele nos mostra como viver? Através dos 10 mandamentos. E esta é a ênfase da história. Não são apenas 10 normas. Deus nos mostra como viver através dos 10 mandamentos. Muito bem. E não esqueça, você, professor, pode tomar também a iniciativa de ter na sua classe quadros como esse que representam o elo da graça. E todos os quadros têm imagens que ajudam as crianças, especialmente aquelas que não sabem ler ainda, a entenderem melhor sobre a dinâmica do elo da graça, não é isso, Simeia? Sim, e além de ensinar, também decora. Olha só que imagens mais lindas que nós temos. Procure com a sua coordenadora, a coordenadora do seu campo, que com certeza ela terá essas imagens. E na próxima parte do nosso DVD, nós teremos aqui uma vivência de uma das histórias para poder ficar mais claro como é que é a aplicação dessa dinâmica e dessas ênfases do elo da graça.